Portal DBO recebe hoje Sérgio Saldi, presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Ele vem aqui falar sobre os resultados do segundo trimestre. Sérgio, seja bem-vindo. O resultado, a gente noticiou já no portal, foi o quinto semestre consecutivo de crescimento, né? Isso. Eu queria que você comentasse um pouco esses números. Vocês mencionam o bom momento do setor. Te provocar, né? A gente tem passado por um momento de preços da arroba, o pecuarista não tem ficado tão satisfeito com isso. Como que vocês enxergam isso e o impacto disso nesse crescimento? Ele poderia ter sido mais expressivo? Primeiro, obrigado pelo espaço, Cleiton, sempre uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Os números do primeiro semestre, né, somados aí, primeiro e segundo trimestre, foram muito fortes, né? O total de crescimento do mercado foi de 19%, especialmente a pecuária de corte cresceu 28%, né? Então, uma puxada aí bastante grande. O que a gente percebe, né, claramente é que o pecuarista, ele abriu os olhos, né, para a importância de investir em genética, né? E a inseminação artificial é o principal meio, né, o principal caminho, o mais fácil de você levar uma genética melhoradora para dentro do rebanho. Então, com isso, independente, né, de ter um preço de arroba talvez no nível que o pecuarista esteja buscando, e é natural, né, que se busque sempre mais, né, mas mesmo assim ele entende o valor. É muito claro hoje que o animal cruzado tem melhor valor de negociação e uma negociação até mais simples, mais fácil que o frigorífico do que o animal, né, sem um padrão racial, né? Então isso muitas vezes está fazendo com que o pecuarista enxergue essa oportunidade e invista, né, na melhor genética. Isso também tem muito a ver com esse crescimento no primeiro semestre, porque há claramente uma antecipação das compras por parte do pecuarista, que sabe que se ele for comprar primeiro, né, quem vai na frente bebe água limpa, então ele consegue antecipar e pegar os melhores touros, as melhores genéticas ainda disponíveis no mercado. Entendi. Teve um resultado expressivo também em importação, né? Essas importações, elas foram puxadas por alguma raça específica? Como que foi esse movimento? Mais que dobrou, né? Sim, o processo de importação, ele é justamente uma reação à tendência de mercado, né? Essas empresas enxergam que o mercado está aquecido, que vai ter procura, né, por determinada genética, elas antecipam suas importações. O que vale a pena enfatizar, né, esse resultado, esse salto nas importações, ele é um indicativo aí para os próximos trimestres. Exatamente, quer dizer, o que você faz? Você está trazendo agora, a partir de maio, junho, a genética que vai ser vendida, né, o sêmen que vai ser vendido agora na estação de monta, né? E quando você compara o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2018, o salto é muito grande, né? Mas por quê? Temos que lembrar que o que aconteceu no primeiro semestre de 2018, lá em maio, junho, na época de estar importando a genética? Teve a paralisação, né? Então, as importações foram interrompidas, né? Então, as empresas atrasaram as importações delas, trouxeram mais sêmen no segundo semestre e menos no primeiro, porque tinha aquela dúvida se vai conseguir liberar, se vai ficar parado no aeroporto, como é um produto extremamente perecível, né? Era preferível você retardar a importação, não trazer, esperar acalmar a questão dos caminhoneiros e tudo mais e tal, para depois trazer. Como esse primeiro semestre funcionou normal, né, os volumes foram naturalmente superiores ao primeiro semestre de 2018, por isso que tem esse deslocamento. Mas também a gente não pode deixar de falar que é essa observação das empresas por uma busca de uma genética importada, principalmente do Angus, né? Mas só deixar claro aqui que também houve um crescimento do holandês e do Jersey, né? Ou seja, há uma busca por uma genética mais top, uma genética de maior qualidade. E qual é o perfil desse pecuarista que está buscando essa genética? Eu acredito que não seja algo homogêneo, que sejam todos de olho nisso. Sim. Você tem, digamos, vários tipos, né? Tem produtores de todo tipo. O que a gente tem, de uma forma geral, é uma valorização do cruzamento industrial, né? Isso está muito claro, né, que o pecuarista, como eu falei, ele consegue enxergar hoje vantagens em ter o animal cruzado. Então, você tem uma vacada Nelore, entre manter o Nelore com o touro a pasto e tudo mais, e usar a inseminação, esse produto resultado da inseminação, ele vende melhor.
seja se ele vai vender o bezerro, se ele vai fazer a recria para vender para o frigorífico, ele consegue ser melhor remunerado por isso, né? E a visão clara hoje, né, cada vez mais, o pecuarista enxergando a fazenda dele como um negócio, ou seja, quantos reais por hectare ele está fazendo. Então, se ele tem o mesmo número de vacas, né, e vendendo bezerros, ele consegue agregar valor, né, no animal cruzado, por que ele vai ficar insistindo no animal sem um padrão racial, que é o que o mercado está pedindo, né? Então, ele consegue vender o mesmo número de bezerros e fazer mais dinheiro. Então, esse é, digamos, um justificativo. Então, você tem esse que está enxergando, né, o negócio de uma forma mais empresarial, mais business, né, mais negócio. Tem aquele mais tradicional, que ainda, digamos assim, faz, mas não tem essa visão, ou pelo menos está numa região, às vezes, que o mercado ainda não demanda, né, um diferencial. E tem aquele que ainda, digamos assim, tem a atividade pecuária mais com viés extrativista do que empreendedor, né? Ou seja, ele bota o gado lá e fecha a porteira, daqui 3, 4 anos ele volta lá e vê o que deu, né? Se ficou a coisa mais correndo solta. Esse é um perfil que está, digamos assim, o destino é diminuir, a tendência é diminuir, né? Ou seja, quem tem hoje atividade pecuária tem que se preocupar em aumentar a produtividade. E essa busca, você mencionou Angus, quais têm sido as mais demandadas? Sim. Quais vocês observam que A pecuária de corte hoje no Brasil ela é dominada, né, na parte de genética, de inseminação artificial pelo Angus, né? Fácil de explicar, você tem uma oferta menor de touros, né? Angus, né, não é uma raça que consegue se dar bem a pasto, né? Então, se você quer fazer o cruzamento industrial, a melhor forma é a inseminação artificial, né? A segunda raça é a raça mais criada no Brasil, que é o Nelore. Esse sim, você tem a concorrência do touro, porque ele pode, né, ser recriado a pasto e ser mantido, né, numa condição natural na fazenda. Então, mas mesmo assim, muitos criadores gostam de inseminar com Nelore, principalmente para ter aquelas fêmeas de reposição, né, com padrão de qualidade melhor, que ao fazer o cruzamento com o Angus vai dar um resultado bem superior do que uma vacada normal, né, de touro a pasto. Você consegue mencionar os resultados por raça de como foi esse último trimestre? Ainda é muito cedo, né, principalmente no corte, porque agora é que começa a estação, então a gente geralmente prefere divulgar os números de raça quando o ano está fechado, mas só para te dar uma referência em relação a 2018, que a gente tem o ano fechado, né? O Angus é uma raça que cresceu muito, né? E a tendência agora, nesse primeiro semestre, também se mantém esse crescimento, é isso que eu estou falando, essa busca pelo cruzamento industrial, né? O Angus pelagem preta se firmou, né, no gosto do pecuarista brasileiro. O Nelore, porque é a raça mãe, a raça que, digamos assim, é a forma para ser utilizada no cruzamento industrial, então se usa ainda muita genética de Nelore no país. E uma raça que vem crescendo bastante, aí talvez seja hoje a terceira mais comercializada, pelo menos foi assim em 2018, o Brangus. E o Brangus ele entra, digamos assim, complementando o trabalho feito no cruzamento do Angus com o Nelore. Muitas fazendas estão retendo a fêmea, né, do cruzamento, a chamada F1, né? Essa fêmea cruzada de Angus com Nelore, em vez de ele vender, ele segura essa fêmea e faz um novo cruzamento dela, uma nova inseminação, muitas vezes utilizando o Brangus ou outras raças, como o Braford, o Senepol, Bonsmara, mas o Brangus tem se destacado porque mantém a pelagem preta, que os compradores aí estão dando preferência, e com isso você consegue ter uma cria a mais, um animal de altíssima qualidade. Esse produto que é o F2, ele tem uma qualidade de carcaça excepcional. Agora você mencionou a pelagem preta, ela é tão importante assim ou é puramente estético? Não, na verdade a pelagem em si não quer dizer nada, né? A questão é que o Angus ele tem uma consistência racial muito grande, ou seja, o poder de influência do Angus na pelagem é muito forte. Então, quando você tem um animal tampado de preto, ou seja, que é todo pretinho, com pouquíssimas manchas brancas, quer dizer que ele tem ali o sangue Angus mais garantido. Então, é uma forma de quem está comprando, sem olhar documentos, sem saber o que foi utilizado, e falar assim, não, esse animal realmente tem um grau de sangue Angus maior, e é isso que eu estou buscando, porque aí sim, o grau de sangue Angus vai
significar uma carcaça melhor desse animal. A pelagem em si, né, é só realmente esse filtro, né, de quem está olhando e está falando assim, não, se é pelagem preta, é sinal que tem mais sangue Angus. Entendi. E a venda de sêmen de touro Shape, que seria um outro tipo de certificação, como que tem sido o desempenho desses touros? A seleção realizada pelos criadores de Shape, ela vem melhorando a cada ano, né? A gente tem, recentemente agora, foi feita a publicação do Sumário Aliança, né? Onde a qualidade dos touros, né? Melhor ranqueados, excelente, né? Mesmo sendo touros Shape, né? Onde se tem claramente uma menor preocupação com a questão do fenótipo, né? do tipo do animal, se pode ver que há também um equilíbrio na questão racial, né? Ou seja, você vê animais bonitos, né? São animais extremamente preparados para a parte de produção, com a qualidade de carcaça muito grande, mas também bonitos ao se ver, né? Então, o pecuarista brasileiro, ele gosta disso, né? Ele gosta de usar um animal que ele sabe que vai dar um bom produto, mas ele quer também manter a beleza racial do Nelore, né? Então, isso muitos criadores de Shape têm conseguido fazer, né? Têm entregado esses animais assim, com essa beleza racial, além do apelo da qualidade de carcaça, e isso vem trazendo um bom crescimento para o uso do Shape, né? Muitos criadores têm adotado o Shape porque têm enxergado isso. Eu consigo atribuir qualidade de carcaça sem abrir mão da beleza racial. E a participação dele nas vendas tem crescido? Como é que tem? Sim, tem crescido. Normalmente gira em torno aí do total de Nelore, você tem uma coisa entre 10% a 20%. Não dá para precisar, porque no índice das BIA, todo animal, porque a gente tinha que adotar esse padrão, todo animal que é PO e também é Shape, ele entra na categoria PO. Então a gente não consegue ter a visão do todo, né? Mas a gente calcula em torno disso aí, de 10% a 20% do total de Nelore é Shape. E dadas as características aí do país, a tendência é que essa participação cresça? Ou como vocês observam isso? O que está claro, né, em relação ao Nelore é que há um crescimento claro da procura para um animal voltado para a produção, né? Aquele animal que entrega carcaça, aquele animal que realmente tem, né, uma tendência a ter uma melhor camada de gordura, já se fala até de marmoreio no Nelore, coisa que alguns anos atrás era impossível pensar, né? Então isso é o que está se buscando hoje, né? Animais que principalmente, quando se fala de touros que produzam boas fêmeas, os chamados femeiros, né? Aqueles realmente que geram boas matrizes, isso é o que mais está se buscando. E independente se é PO ou se é Shape, né? O que vale para o produtor hoje, aquele que está investindo em genética, é ter um animal que vai entregar uma carcaça de qualidade. Queria comparar um pouco com a pecuária de leite. O resultado também foi expressivo, embora um crescimento menor que a pecuária de corte. Queria entender um pouco por que se dá essa diferença. Esse menor crescimento na pecuária de leite é por uma questão estrutural ou é por uma questão circunstancial do problema que o setor tem sofrido com preços? O setor de leite no Brasil, ele, digamos assim, sofre, né, de um mal crônico chamado desorganização. Há uma questão do produtor de leite, né, uma grande dificuldade dele se organizar enquanto um empreendedor, enquanto empresário, né? A maior parte da produção leiteira no Brasil é oriunda de pequenas propriedades, de uma estrutura muito familiar, dificuldade de acesso à informação. Então, tudo isso torna, né, o setor um pouco mais complicado. Se a gente parar e fazer um comparativo entre a estrutura de produção de carne no Brasil e a estrutura de produção de leite, você nota uma fragilidade muito grande do setor leiteiro em comparação ao de corte. Hoje, no Brasil, as maiores indústrias de carne do mundo, né, de proteína animal do mundo, estão instaladas no Brasil. Você, de uns anos para cá, começou a trabalhar o conceito de marca na carne, né? Ou seja, hoje o consumidor, ele olha para uma carne, ele consegue falar assim, opa, essa aqui é a carne do final de semana, essa aqui é a carne de panela do meio da semana, ele busca, ele sabe escolher uma carne de melhor qualidade. A grande maioria da população brasileira não sabe o que é o leite, né? Ou seja, não entende qual é o processo de produção do leite, o que ele busca, o que é um leite de qualidade.
Esse trabalho ainda não foi feito. Hoje você, dependente se gosta mais ou menos de carne, mas você entende qual é o corte da carne. Você já ouve falar, né? É muito comum a pessoa falar, picanha contra filé, os mais, né, avança lá em subdivisões do contrafilé, né, e fala que é ancho, que é chouriço, que é isso, aquilo. Isso está bem mais popularizado. Para um consumidor, a única coisa que ele sabe do leite é se é integral ou desnatado, né? Para ele, para muitos, pelo preço. aquele conceito que o leite vem da caixinha, né? Não vem da vaca, o que tem ali, o que tem de composição dentro do leite, como é que aquilo chegou para ele, se é melhor um leite in natura ou se é o UHT, que eu particularmente, na posição minha, o UHT é um desserviço para o produtor de leite no Brasil, porque a partir do momento do UHT você consegue fazer estoque, e tendo estoque você pressiona o produtor, né? Então, mas isso tem muito mais a ver com os problemas de logísticas do país, ou seja, entregar leite no Brasil sempre foi um grande desafio, e o UHT veio com uma solução para isso, mas para o produtor é ruim. Uma situação também, que hoje já se discute, né? O produtor de leite primeiro entrega o leite, para depois saber quanto que ele vai receber. Não tem quem faça planejamento assim, né? Você imagina, você começa a gastar para depois saber quanto que você vai ganhar, né? Dificulta o planejamento em qualquer atividade, né? Então, hoje já se busca, né, mudar essa forma de contrato de fornecimento do leite, onde o produtor saiba exatamente qual é a cotação no dia que ele está entregando, para ele saber quanto que ele vai receber depois, né? Isso ajuda ele a fazer um planejamento melhor de investimento. Então, são várias situações, né, que acabam levando a isso. Então, se você para analisar, Estados Unidos, pegando Estados Unidos, Europa como referência, se investe muito mais em genética leiteira, né, e menos em genética de corte. E o Brasil, ao contrário, você tem a genética de corte numa visão muito mais empreendedora, muito mais empresarial, né, e a genética de leite é mais uma coisa mais de subsistência, né, familiar. Então, esse é um processo que aos pouquinhos, né, tem que mudar. A abertura que está havendo agora para mercado externo, a gente começar a exportar para a China, tudo isso vai ajudar muito a ter uma maior profissionalização do setor. Você comentou da exportação, acho que o que chama atenção nos números é a quantidade de sêmen de pecuária leiteira que o Brasil exportou, Isso. que é mais expressivo do que a de corte, embora a gente está aqui conversando, falando exatamente o quão o Brasil está mais profissionalizado num setor e não no outro. Essa peculiaridade, o mundo está de olho na nossa pecuária de leite? A genética está andando a passos largos, né? O avanço que se fez na seleção do gir leiteiro e do girolando, principalmente do girolando que é mais recente, foi muito grande, né? Ou seja, o processo de seleção genética, agora há pouco tempo atrás foi divulgado, né, uma vaca girolanda recordista de produção, né? E você vê, né, uma situação dessa, isso chama atenção, né? Porque você tem diversos países no mundo que sofrem a dificuldade de produzir leite em ambiente tropical, né? Muito complicado, né? Você sofre no sistema de produção no país tropical que você não tem num país de clima temperado. Há muito mercado, né, para a genética leiteira mais tropicalizada. E quando você compara com a genética de corte, ou seja, o nosso principal produto para exportação na genética de corte seria o Nelore, né, que enfrenta concorrências fortíssimas no mercado internacional. Você tem dentro do zebu o Brahma, que alguns anos atrás foi muito mais bem trabalhado em termos de marketing, e o Angus, claramente, mas você tem Hereford, você tem, é mais diversificado em termos de raças, né? Você tem raças europeias, você tem raças britânicas, né? Você tem dentro do zebu, como eu falei, o Brahma. Então você tem uma diversidade maior, um mercado mais disputado. Quando você fala do mercado leiteiro, né, ou você é o holandês e Jersey, né? E num clima mais tropical, o girolando e o gir começam a ter mais espaço. A gente pode dizer que os nossos concorrentes, os outros países, estão aproveitando mais a genética que a gente está criando do que nós mesmos, dado os percentuais de crescimento diferentes? Eu diria assim, dentro dessa genética tropical, né, das raças Gir e Girolando, o Brasil está bem à frente, né? A gente tem que tomar cuidado, digamos assim, com a Índia, né? A Índia está num programa
muito forte. Em breve ela vai se tornar um dos maiores importadores da genética Agir do Brasil. Se os nossos criadores deixarem de investir na seleção genética, né, do Agir, rapidamente a Índia vai nos passar e ela vai se tornar uma exportadora de genética Agir. E ela está ali do lado da China. Né? Então, por exemplo, você vê que os Estados Unidos é o principal fornecedor de Angus, né, mas ele está sempre à frente. Ano após ano ele lança touros cada vez com melhores provas, tudo mais, ou seja, o investimento em genética ele não pode parar jamais. Aí entra, no caso nosso aqui, o trabalho que a Embrapa faz muito bem, universidades, né, não pode deixar só na conta dos criadores, ou seja, tem que ter toda uma estrutura própria do país para investir no desenvolvimento da genética. Esse ano, as 2 instruções normativas entraram em vigor para o setor leiteiro, buscando melhorar justamente a questão da qualidade do leite, da sanidade. Eu queria que você comentasse um pouco o quanto isso deve impactar na questão da genética, como a genética pode contribuir para que o pecuarista, o produtor de leite, consiga alcançar esses indicadores, esses índices de sanidade que são dificílimos por conta da própria estrutura do setor. Bom, a gente nota, né, que esse governo ele tem uma tendência a desregulamentar, né? Ou seja, até inverso, você faz instrução normativa, você falando de regulamentar, né? Essa regulamentação ela veio muito mais em função de uma necessidade de você ter um mínimo de organização do setor para assegurar a entrega de um produto de melhor qualidade. Então, nesse aspecto, ela é muito bem-vinda. Né? Ela não é uma legislação que engessa, não é uma legislação que, digamos assim, cria dificuldade. É lógico, você fala assim, ó, não, você está fazendo a coisa meio que de qualquer jeito, e agora não, você tem que atentar para critérios que vão refletir diretamente na qualidade do produto ofertado no mercado. Né? Então, de certo ponto, isso é positivo, é justamente aquele que a gente estava falando, ou seja, de que, né, você entregar um produto de qualidade. Eu acho que quem teve oportunidade de viajar pela América do Sul, ir ao Chile, Argentina, Uruguai e tomar o leite, ou mesmo nos Estados Unidos, quando você volta para o Brasil, você fala assim, não é o mesmo produto, não é possível que seja o mesmo produto. Né? Ou seja, ele precisa melhorar muito a qualidade do leite ofertado, né, para que as pessoas parem de achar que elas são intolerantes à lactose, não. Né? Elas simplesmente estão tomando um produto que não é tão bom quanto poderia. Né? Então, isso que a gente precisa, melhorar a qualidade do que a gente está oferecendo. A genética pode ajudar o pecuarista a atingir muito, essas marcas? Né? Quer dizer, o que a gente consegue através de genética hoje? Primeiro, aumentar a produção de leite. Segundo, melhorar em muito a saúde das vacas, né? Ou seja, diminuir a incidência de mastite, que diminui a ocorrência de células somáticas, que reflete diretamente na qualidade do leite. Você consegue ter vacas mais longevas, aí reflete diretamente na questão do produtor, né, com custo menor. Mas você consegue também, que diretamente atinge o consumidor, melhorar a concentração de sólidos. Né? Sólidos é gordura e proteína. Então, se você tem mais gordura e mais proteína na composição do leite, você tem um leite de melhor qualidade, mais fácil para fazer manteiga, mais fácil para fazer queijo a partir desse leite. Né? Então, tudo isso hoje você consegue através da genética. Eu costumo dizer que hoje você consegue trabalhar a genética quase como fosse a bula de um medicamento. Você consegue direcionar um touro para determinada finalidade. Eu quero aumentar a produção, usa esse touro. Eu quero aumentar sólidos, usa esse outro. Né? Então você tem indicações de uso de touros de acordo com a necessidade da fazenda. Ou seja, investir em genética, em aquisição de touros e sementes de maior qualidade é um primeiro passo primordial para esse produtor conseguir se adaptar a essa nova realidade. Sem dúvida, Cleiton. Eu diria o seguinte, e a gente teve, né, com o passar dos anos, a gente consegue observar isso. Os produtores que investem em tecnologia, e aí não só em inseminação artificial, mas a inseminação artificial, digamos assim, ela que puxa, né, as demais, a gente costuma dizer que a inseminação artificial ela abre as portas para as outras tecnologias da fazenda, que a partir do momento que começa a investir em inseminação artificial, ele começa a ter um olhar melhor sobre a parte reprodutiva do rebanho. Melhorou a reprodução, ele vai ter um olho mais aguçado sobre a reprodução e começa a melhorar a nutrição. Né? Melhorando a nutrição, ele começa a mexer em manejo. Né? Então, a partir dali, ele vai organizando a fazenda, começa a ter uma gestão melhor do negócio dele. Né? E isso traz resultado. Eu acho que é a mais sensível, né? E a que dura mais tempo.
né? Ou seja, você faz uma seleção genética, você começa a investir em genética, isso dura por gerações, né? Diferente de nutrição, comeu, né? Acabou, não fica nada para a geração seguinte. A genética não, a genética você muda completamente o perfil de um rebanho, né? E isso dura por muitos anos. Uma questão delicada que todo mundo está passando, principalmente para o setor de corte, é a questão da recuperação da nossa economia. Queria que você comentasse um pouco como que vocês estão enxergando os próximos meses, né, os próximos trimestres, e como esse pessimismo cada vez maior, a gente saiu de uma projeção de crescimento de 1,5 e ele vai emagrecendo, como isso pode ou não afetar o setor de inseminação. A gente já falou que o pecuarista está investindo nisso, isso, independentemente do preço da arroba subir ou descer. Mas até onde vai esse fôlego do produtor? Sim. O que a gente percebe, né, ou seja, que a gente está numa situação que não é o ideal, né, mas está a tendência, né, se você olhar para anos passados, 2016, 2017, está muito melhor agora do que foi, né, há 2, 3 anos atrás. Então, e o pecuarista, né, seja produtor de leite ou de corte, que está investindo em genética hoje, ou seja, essa sinalização que é dada quando se vê o mercado de genética crescendo, é que ele não está olhando hoje, ele está olhando daqui 2 ou 3 anos, que é quando esse produto que ele está inseminando agora vai estar indo para o mercado, né? Então isso mostra o quê? Que a visão do produtor rural brasileiro é de otimismo, né? Que ele está enxergando, tudo bem, agora não está às mil maravilhas, mas daqui 2 ou 3 anos eu tenho uma expectativa que vai estar melhor do que está hoje. Então, essa é a leitura que se faz. Quando você vê o mercado de genética crescendo, é uma visão de, no mínimo, 2 anos para frente, onde se tem uma expectativa de crescimento. Pode dizer que esses resultados do mercado de genética, dado o contexto atual, a fotografia de hoje, esse resultado de genética, ele pode ser um indicador do otimismo do pecuarista para os próximos anos. Se a gente parar para pensar na pecuária de corte, especialmente, como eu falei, a arroba não está no ideal, não poderia ser mais, não sei, perfeito, mas o controle da cadeia está muito maior hoje. O pecuarista tem muito mais conhecimento e, digamos assim, influência, né, poder de influência na cadeia do que ele tinha anos atrás. Isso dá mais segurança, né? Ou seja, qualquer que seja o empresário, né, ele vai investir se ele tiver, a primeira coisa é previsibilidade, né? Ou seja, ele consegue entender o que está acontecendo e ter uma visão clara. E segundo, uma expectativa de retorno, né? Então, se a gente enxerga que o mercado, né, faz essa leitura, que o mercado está crescendo, é porque o pecuarista está tendo uma visão clara do setor, ele consegue bater o olho e falar assim, não, o que nós temos hoje? Uma indústria da carne bem estruturada, né, com muito mais transparência do que tínhamos alguns anos atrás, ele com mais poder de influência sobre essa decisão de compra, né, do parte do frigorífico, né, por que eu falo esse poder de influência? Porque hoje o pecuarista ele consegue sentar com o frigorífico e falar o que você quer. Qual produto que você quer que eu te entregue? Saiu aquela história do que o pecuarista ele era um cliente do frigorífico, ele se colocava como um cliente do frigorífico e mudou, hoje ele é um fornecedor do frigorífico. E o cliente é o frigorífico. E esse criador, ele senta com o seu cliente e fala o que você quer, qual o produto que você quer que eu te entregue, né? Qual é as garantias ou, né, um contrato ou pelo menos alguma coisa que você vai me dar, né, para que eu te entregue esse produto. Então, esse poder, hoje, o pecuarista tem muito mais, que falta ao produtor de leite, né? O produtor de leite fala assim, o que você quer que eu te entregue? Não, mas não quero nada não, que você me entregar, porque o que você vai me entregar não é suficiente, né? Já hoje você tem pecuaristas que ele consegue fechar a escala de um frigorífico. Ou seja, o volume é tão grande que ele fala assim, ele define qual vai ser, né? Então, por exemplo, você tem hoje plantas do JBS fechadas para o mercado chinês. E você sabe exatamente qual é o perfil de carne que esse mercado quer. Então você tem que procurar seus fornecedores e falar, seu moçada, eu quero esse produto, me entrega na data tal. Imagina se um pecuarista desse fura
com o frigorífico? Quebra todo um processo de exportação. Então, há uma interdependência muito grande, né? Assim a cadeia funciona bem, né? E isso é muito importante, ou seja, um ajudando o outro, né? Ou seja, então o pecuarista ele influencia diretamente no frigorífico e vai atender lá o mercado final dele, né? E o frigorífico quer ter o pecuarista junto, lado a lado, participando do processo para poder ter a garantia da entrega. Então, isso dá previsibilidade, isso dá uma expectativa de retorno que é o que o empresário busca na hora de investir, né? Por isso que às vezes, não, a arroba não está legal, mas mesmo assim ele está investindo, por quê? Porque ele tem uma previsibilidade, ele consegue enxergar resultados, né? E no leite não está nesse nível, mas já melhora, já tem, digamos assim, uma organização maior do setor comparado a alguns anos atrás. E vai evoluindo daqui para frente. E essas mudanças devem impactar diretamente, né? Com a abertura da China, com a entrada em vigor dessas instruções normativas. Exatamente. Tudo isso deve, né, realmente firmar esse acordo com a China é vital, vital. Porque hoje não existe uma válvula de escape para a produção leiteira no Brasil, né? Se melhorou a produção de leite, a primeira coisa que acontece é derrubar preço, porque, né, oferta de demanda e procura, né? Demanda e oferta, quer dizer, se você, né, o preço melhorou, o produtor de leite se empolga, começa a dar mais ração para o gado começa a produzir mais leite, aumentou a produção, cai o preço, ele desanima, fala que não quer mais, vende o gado, começa a faltar leite, aí o preço sobe, ele anima de novo, isso precisa quebrar, né? Ou seja, o produtor de leite precisa orientar o seguinte: filho, você vai produzir, sua capacidade de produção é 10 mil litros de leite por dia, você vai produzir 10 mil litros por dia, você trata suas vacas, você trabalha a genética para produzir 10 mil. Eu sei que eu vou comprar 10 mil de você, né? E vou te pagar X, né? Se um dia você mexer no seu planejamento e falar assim, agora eu vou sair de 10 para 15, você tem que me avisar, eu laticínio, porque eu tenho que me organizar para te comprar esses 15, eu tenho que ter mercado para vender esses 15, ou esses 5 mil litros de leite a mais. Se eu não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou ter que jogar preço para baixo, né? Então, a exportação, né, esse mercado da China se abrindo, ele é essa válvula de escape, né? Se o produtor subiu a produção dele, o laticínio capta isso, ele joga e manda para exportação, né? Transforma em leite em pó e vai embora. Então, isso é importante, isso com certeza vai ajudar bastante o nosso setor a se profissionalizar, né, a se desenvolver. Bacana, Sérgio. Acho que é isso. Obrigado aí pela sua presença. As portas estão sempre abertas, né? E aguardamos esses resultados, né? Que, pelo que você está comentando, independentemente da nossa situação econômica, o importante é que o produtor está preocupado não no hoje, no agora, no final do ano, mas no final do quinquênio. Exatamente. O que eu posso falar é o seguinte: a situação econômica do Brasil depende muito mais de nós brasileiros, ou seja, arregaçar a manga, trabalhar e produzir mais, né? Gerar riqueza, porque nada vai cair do céu. A gente não vai esperar que o Brasil vai sair de uma crise, né, do nada, né? O que vai tirar a gente da crise somos nós mesmos, trabalhando e produzindo mais e gerando riqueza para o país. Eu tenho certeza que o produtor rural brasileiro está fazendo o papel dele. Muito obrigado.